Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós vamos aprender sobre algarismos romanos. Os romanos utilizavam um sistema interessante para representar quantidades. Esse sistema era composto de 7 letras maiúsculas do nosso alfabeto. A numeração romana só usa símbolos maiúsculos porque o alfabeto romano não distinguia letras maiúsculas e minúsculas, eram tudo igual. Ainda hoje, usamos a numeração romana em mostradores de relógios, nomes de reis e papas, capítulos de livros, representação de séculos, etc. Por falar em representação de séculos, você sabe como é feita a contagem dos séculos? A maioria dos historiadores utilizavam as siglas AC, que significa antes de Cristo, DC, que significa depois de Cristo. Isso ocorre porque nós usamos o calendário cristão, que é baseado no nascimento de Jesus Cristo. Mas voltando à pergunta anterior, você sabe como é feita a contagem dos séculos? É muito simples. Para sabermos, por exemplo, a que século pertence o ano de 1871, nós eliminamos o número da unidade e o da dezena e somamos mais 1, ou seja, 18, que é o número que sobrou, mais 1 é igual a 19. Isso quer dizer que 1871 pertence ao século XIX. Esse X, I e outro X aí é o número 19 em algarismo romano, que nós já vamos aprender, ok? Já quando o ano termina com 2 zeros, nós apenas eliminamos os 2 zeros e o número que sobra é o número do século a que esse ano pertence, tá? Aí, nesse caso, não precisamos somar com o número 1. Ou seja, o ano de 1700 pertence ao século XVII. Esse X, V e 2 Is também aí, ó, é o número 17 em algarismo romano. Mas voltando ao nosso assunto, que é algarismos romanos, lembra que tia falou lá no início do vídeo que os algarismos romanos eram representados por 7 letras maiúsculas do nosso alfabeto? Pois bem, elas são a letra I, que é o número 1, a letra V, que é o número 5, o X, que é o 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Dessas letrinhas aí, a letra I, X, C e a letra M são as únicas que nós podemos repetir até 3 vezes. Somente 3 vezes, tá? Já a letra V, L e D, nós não podemos repeti-las, certo? Vamos ver como é que fica na prática? Como tia falou, o I é o 1, o V, 5, o X, 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Lembra? Nós acabamos de falar sobre essas letrinhas. Mas e agora, tia? Como é que eu faço para saber como fazer os outros números? Muito simples. Vocês vão ter que aprender essas letrinhas aí, né? E o que significa cada número delas. Aí, você conseguindo gravar, fica mais fácil. Por quê? 1, vamos ver como faz o 2? Eu repito, 2 Is, 3 Is. E agora para fazer o 4? Lembra que tia falou que eu não posso repetir essas letrinhas mais de 3 vezes? Então, eu não vou poder botar o número 4, 4 Is, né? Então, o que eu faço? Qual o próximo número que vem perto do 4? Que nós colocamos ali em cima? O número
5. Então, tia coloca o 5 e toda a letrinha que eu colocar aqui do lado esquerdo, eu vou diminuir. Se eu colocar aqui do lado direito, eu vou somar. Então, 5 menos 1, nós temos aqui o número 4. Entenderam? O 5 você já sabe que é a letrinha V. E o 6 agora, tia? O mesmo processo, eu vou pegar o 5 mais 1. Se eu coloco a letrinha do lado esquerdo, eu diminuo. Se eu coloco a letrinha do lado direito, eu vou somar. Então, aqui eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o número 6. E para fazer o número 7? 5 mais 2 is. Olha o 2 aqui, não é 2 is? E o 8? 5, 3 is. 5 com mais 3 não é 8? O 9, tia, eu não posso repetir 4 letrinhas is aqui na frente, não é? Então, o que eu faço? Vejo qual o número mais próximo do 9 é o 10, que é o x. Eu vou colocar o x menos 1, que é igual a 9, né? Que é 10 menos 1. O 10, vocês já estão vendo que é um x. E para fazer o 11 agora, eu vou pegar o 10 com mais 1. 12, 10 com mais 2. 13, 10 com mais 3. 14, 10 mais 4. 15, 10 com mais 5. 16, 10 com mais 6. 17, 10 mais 7. 18, o 10 mais 8. E o 19 é o 10 mais o número 9. Entenderam como é que nós fazemos? A partir daí, vocês já aprenderam como faz. Do 1 até o 9. Agora, vocês aprenderam, já sabem como faz o 10, né? Então, é simples. 20, repete o x 2 vezes, que é 10 mais 10. O 30, 10 mais 10 mais 10. O 40, eu não posso repetir 4x. Então, o que eu for? No 50, 50 menos 10. Ó, lembra que tia falou? Do lado esquerdo, diminui. Do lado direito, soma. Então, 50 menos 10, 40. O 50, vocês já sabem que é o L. E agora, para fazer o 60, 50 mais 10, que é igual a 60. E o 70? 50 mais 2, 10, né? 50 mais 10, 60 com mais 10, 70. O 80, 50 mais 10, mais 10, mais 10, que é igual a 80. E o 90, que eu não vou poder repetir 4x aqui. O que eu faço? Qual o número mais próximo do 90? É o 100, que é a letra C. Então, eu coloco 100 menos 10, que é igual a 90. O próximo é o 100, que vocês já sabem que é a letra C. E agora, nós vamos poder repetir essa letrinha C. Lembra que tia falou? Para fazer, ó, 200. 2 letras C, 200. 3 letras C, 300. E agora eu não vou poder repetir 4 Cs para fazer 400. Então, o número mais próximo dele é a letra D. Então, 500 menos 100 é igual a 400. O 500 vocês já sabem que é o D. O 600, 500 mais 100 é igual a 600. 700, 500 mais 100 com mais 100, 700. 800, 500 mais 100 mais 100 mais 100, 800. E o 900, eu não posso repetir 4 letrinhas Cs. O que eu faço? O número mais próximo dele é o 1000, que é a letra M. Então, 1000 menos 100 é igual a 900. E a letrinha
M, que é 1000. Vocês aprendendo isso aqui, meus amores, do 1 até o 9, e cada um desses aqui, olha, o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, e esses outros números aqui que tia colocou, você pode formar qualquer outro número, tá? Existem mais números além do 1000, só que nós vamos aprender até o 1000, tá? E futuramente, em outras séries maiores, vocês irão ver como que nós fazemos os outros números maiores, tá certo? Então, vamos ver na prática se vocês aprenderam. O número 156. Como eu faço para colocar esse número? Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho que começar pelo 100. Vocês se lembram como é? Qual é a letrinha que representa o número 100? O C. Ali é 156. Então, o próximo número é 50, que é a letra L. E o último número, o 6, que é a letrinha V e a letrinha I. Viu como é fácil? Tia colocou primeiro o 100, depois o 50 e só depois o 6. Formou o número 156. No número 93, vocês se lembram como é que é o 90 em algarismo romano? Pare e pense um pouquinho. Lembrou? Olha, 100 menos 10, que é igual a 90. Esse é o 90 em algarismo romano. O que falta agora? O 3. Como é o 3 em algarismo romano? 3 letrinhas is. 1 com mais 1 com mais 1. O próximo número é 78. Como é o 70 em algarismo romano? Lembrou? 50 mais 10 mais 10. 50 com 10, 60, com mais 10, 70. E o 8 como é? A letrinha V e mais 3 letrinhas Is, que é 5, com mais um 6, com mais um 7, com mais um 8. Então, nós temos o número 78. Olha o númerozinho maior chegando. 896. Vocês se lembram como nós fazemos 800 em algarismo romano? Vou dar um tempinho para você pensar, hein? Isso mesmo. 500 com mais 100, 600 com mais 100, 700 com mais 100, 800. O próximo número, 90. Lembrou? Isso, é o 100 menos 10, que dá 90. E o nosso último número é o número 7, que também é muito facinho. Um V com 2 letrinhas Is, né? 5 com mais um 6, com mais um 7. Nós temos o número 897. Viu como é fácil? Vocês têm que continuar treinando e praticando com outros números, tá? Não se esqueçam de gravar aquelas letrinhas, as 7 letrinhas que tia colocou lá no início, e depois é só ir formando os numerozinhos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de cada um de vocês.